Você tá pedindo ainda? Eu já tô Vou levar o lanche lá em cima. Mas também fui lá, ué. A Evanir que não veio. Evanir não veio. Tem 50 pessoas aqui. Tá, esse cabe 40, mas no total nós somos 73. É? Mas ela falou aí na porta que já tem 50 pessoas aqui. Acho que ainda não chegou uma van. É, que ficou ali parado no jardim. Nós precisamos de ir no jardim, né? Tá ótimo. Eu sou coordenador da RDS Papagaio, que é o local onde vocês estão hoje. Muita gente confunde não, é porque na verdade ele foi apelidado de Parque dos Papagaios, né? O RDS Papagaio foi apelidado de Parque dos Papagaios. Na verdade, o nome do nosso parque é Parque Sede RDS Papagaio. Por que o nome é esse? Na verdade, RDS Papagaio significa Reserva de Desenvolvimento Sustentável Papagaio. O que é isso? As reservas de desenvolvimento sustentável são unidades de conservação. Unidades de conservação nada mais são do que locais onde a gente delimita um espaço para proteger uma determinada espécie, um determinado ecossistema, um animal, né? Então, nesse caso, a gente criou a RDS Papagaio para proteger o papagaio do mangue e, na verdade, toda a fauna do manguezal. Vocês todos aqui com certeza conhecem o papagaio do mangue, porque é um animal muito carismático e todo mundo quer ter em casa, infelizmente. A gente, infelizmente, não pode ter um animal desse se ele for capturado na natureza. Infelizmente, a gente não pode, porque existem leis ambientais hoje que são leis severas, né? E que o preço da multa é um preço bem alto. Né? Ele é um animal que a população dele caiu muito na natureza justamente por conta dessa situação. Na verdade, a pressão imobiliária, a pressão das pessoas que querem ter um animal silvestre em casa, tudo isso acarretou com uma diminuição da população dos papagaios de mangue. Na verdade, de vários animais, né? A gente observa né, a redução da população de várias espécies de animais, porque hoje em dia o ser humano ele quer ter tudo em casa. Então, e é um animal que repete o que a gente fala, é um animal carismático, então as pessoas costumam querer ter esse animal. Hoje em dia existe sim a possibilidade de você ter um papagaio do mangue em casa, mas desde que você compre ele de um criador, né, um criador legalizado pelo IBAMA. Aí você pode sim ter um animal desse, é caro pra caramba, mas é uma forma legal de você ter um animal silvestre em casa, se ele for criado em criadores conservacionistas, né, em locais onde ele é reproduzido em cativeiro. Então, o nosso motivo da gente criar esse parque aqui, na verdade, a gente criou o parque para ser a sede da nossa unidade de conservação. É daqui que a gente vai criar várias políticas públicas para poder proteger o ecossistema de manguezal. E a casa do papagaio do mangue. Então, ecossistema manguezal. Todo mundo aqui em algum momento já passou próximo do manguezal. O pessoal de Piúma com certeza sabe o que é um manguezal, né? A própria Ilha do Gambá. Nós somos nascidos e fomos criados na região que tem esse encontro do mar com o rio, a gente tem o ecossistema de manguezal. Ele é considerado um elo de irrigação, manguezal, né? E é um local muito rico, onde a gente encontra várias espécies de animais, né? Desde animais microscópicos até répteis, fídeos, moluscos, peixes, aves. Então a gente encontra de tudo dentro do manguezal. Como eu tinha dito, é um elo entre o mar e a terra firme. A gente tem um cheiro característico do manguezal, todo mundo sabe, aquele cheirinho característico de mangue. Na verdade, não é porque o mangue está poluído, não necessariamente, né? A
gente sabe que existe sim uma influência muito grande de esgoto. As pessoas, infelizmente, ainda têm essa característica de jogar o esgoto das suas casas no local. Tipo assim, eu não quero na minha casa, eu vou jogar para outro lugar. Entendeu? Infelizmente, isso acarreta muitos problemas no manguezal. Mas o cheiro do manguezal, ele é um cheiro característico porque a gente tem muitos restos de folha, animais e outros nutrientes que acontecem com a mudança da maré. Quando a maré sobe, enche de água salgada, quando a maré desce a água doce, a água do rio fica mais salobra. Então, essa mudança de gradiente de salinidade e os restos de folhas e animais acarretam esse cheiro característico do mangue. No nosso caso aqui, o nosso manguezal está encontrado no estuário do Rio Benevente. O rio por onde vocês passaram hoje, um rio que antigamente foi um rio até navegável, a gente tinha navios de grande porte que navegavam pelo Rio Benevente. Hoje em dia, o rio ele já está assoreado, infelizmente, por conta da retirada da mata ciliar. A mata ciliar é aquela mata que fica em torno do rio, que evita que todo o detrito, todo o sedimento da margem do rio caia dentro do rio. Quando você tira a vegetação, o sedimento dentro do rio. Processos erosivos, processo da chuva, que joga o sedimento para dentro do rio e isso vai ser acumulado onde? Lá na foz do rio, no final do rio. É onde todo o sedimento ele fica preso. Então a gente tem aquelas coroas, que a gente chama, aquelas praias no meio do rio, que é o excesso de sedimento que vem de lá de cima das cabeceiras. O manguezal é um berçário natural. É um local onde várias espécies de animais vêm para desovar e trazer os seus filhos, os seus filhotes. Então a gente tem um berçário de muitos animais como peixes, moluscos, aves, crustáceos. Estima-se que aproximadamente 95% de todo o alimento que é capturado no mar, ele seja proveniente do manguezal. É daqui que sai tudo que a gente, praticamente tudo que a gente encontra no mar e que a gente se alimenta. O manguezal, quando as crianças vêm aqui, a gente até fala, o manguezal, ele é um berçário inclusive dos tubarões. As crianças ficam tudo, porque é o local onde os tubarões vêm para fazer a desova, para nascer novos filhotes de tubarão. Na nossa região, no nosso estuário, a gente não encontra. Pelo menos a gente nunca teve um estudo característico para saber se a gente tem filhotes de tubarão na nossa região. Não tem um registro. Mas, inclusive, os tubarões são provenientes de manguezais. Eu vou perguntar. A fala do manguezal. Eu tenho certeza que todo mundo vai acertar. Mas vamos ver. Vocês conhecem esse daqui? Sim. Guaiamum. Não, ele é um caranguejo. Ele é um decápodo, é um caranguejo, mas esse é o caranguejo que a gente chama de espera ou chama-maré. Ele é um caranguejo desse tamanhozinho que fica na beira do rio. E a ponzinha dele fica o tempo inteiro assim, ó. Não sei se vocês já viram. Ele é bem característico. Ele é pequenininho. Aí chama de espera-maré ou de chama-maré. Também é conhecido como caranguejo violinista, por conta da flor, como se ele estivesse tocando um violino. Esse daqui é o caranguejo sapo. Muito apreciado na culinária do Espírito Santo. Eu sou apaixonado. Esse aqui. Tem mais esse aqui? Esse daqui é o sussurro. Aqui do lado. Camarãozinho. É a onça. Aqui em cima, esse daqui. O vermelhinho. Aratu. Ali do lado. E lá? É outro que é muito apreciado. Mas eu só tenho um adendo a falar sobre o goiamum no caso. O goiamum virou, há muito tempo, o goiamum sempre foi muito apreciado na culinária também da nossa região. Só que o goiamum é um animal que entrou na lista de ameaçados de extinção. Então, no Espírito Santo, a captura do goiamum é proibida por lei. E aí a gente tem uma situação. Cada animal capturado, se for pego, a multa é de R$5.000 por animal.
Então, 12 goiabuns, uma dúzia, que geralmente a gente usa caseiro, uma dúzia de goiabum dá 60 reais. Nossa Deus. Então, assim, É um preço de um carro. muito caro. Ali a gente tem a garça branca, né? A gente encontra a garça branca, o manguezal é cheio de garça. O papagaio do norte, né? Que é a nossa estrela aqui do nossa reserva. Garça azul, vocês também devem ter desculpa. A gente colocou um peixinho aqui só para representação de várias espécies de peixe. A gente tem tainha, robalo, carapeba, fala aí mais uma espécie de peixe que eu não lembro. Tem muitas espécies de peixe no rio. E esse daqui, muita gente confunde. Alguém sabe o nome desse animal? A gente chama ele de guaxinim, mas no Brasil a gente não tem guaxinim. Esse daqui é o mão pelada. Ele é um animalzinho que vive no banho e a patinha dele não tem pelo. Realmente não tem pelo, por isso não é mão pelada. Porque ele é um animal que anda na lama. Então, o excesso de pelo na mãozinha dele seria um problema para ele. Então, ele não tem pelo nas mãos. E aí a gente também tem a questão da flora do manguezal. A gente falou um pouco da fauna e a flora do manguezal ela é composta praticamente de 3 espécies de árvores, né? A gente tem o mangue vermelho, o mangue preto e o mangue branco. A gente ainda tem orquídeas, bromélias, tem a questão da aroeira que a gente encontra muito também, mas praticamente o manguezal ele é composto de 3 espécies de árvores. Que são essas 3 aqui. O mangue vermelho, que é o principal, o mais característico, que a gente consegue identificar com maior facilidade. O mangue vermelho é esse, com as raízes, aquelas raízes grandes. E por que essa raiz ela é desse tamanho? Essa raiz ela foi diferenciada, a árvore encontrou uma forma de se sustentar na lama. Porque se a gente constrói uma casa, a gente não tem que colocar colunas em todas as paredes. A mesma coisa acontece com a árvore. Se você planta uma árvore com um caule único na lama, na primeira rajada de vento a árvore cairia. Então, por isso, essa raiz ela é toda cheia de braços para segurar a árvore do mangue num terreno que é instável. Né? O mangue preto ele é um pouco mais característico de área de praia. Ela tem uma raiz um pouco diferenciada também, com as pontinhas para cima, assim, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Essas pontinhas aqui, ó. Esses pneumatóforos que a gente chama são raízes especializadas na captura de oxigênio para ajudar a árvore a respirar melhor. A gente tem o mangue branco, que ele é comum, ele é característico em áreas mais secas, né, mais distantes de terreno, que tem muita parte úmida. Aí a gente tem as samambaias, as aroeiras, que são comuns, porque na verdade a reserva não é só formada de ecossistema manguezal. A gente tem parte da reserva também com o bioma Mata Atlântica. Então a gente tem essa junção de espécies de árvores também, porque a Mata Atlântica tem uma infinidade de espécies de árvores, né, de plantas. E a gente tem também dentro do manguezal, naquela área de transição, espécies diferentes de vegetais. As bromélias e as orquídeas. Né? E aí a gente tem no manguezal um período muito característico, que é o período que a gente fala de andada. Vocês conhecem o período da andada? Exato. De setembro a dezembro, o caranguejo faz a muda, faz a troca do casco que eles chamam de caranguejo leite, que é quando o caranguejo vai crescer. Né? Já em dezembro, só os fêmeas fica proibido. E tem um período de proibição do caranguejo, além do período da proibição da andada. As fêmeas elas têm um abdômen mais arredondado, tá vendo aqui? Essa diferença, o macho tem um abdômen mais esticadinho e a fêmea tem um abdômen mais arredondado. A gente faz uma comparação da fêmea do caranguejo para as crianças o seguinte: quando a mulher está grávida, a barriga da mulher cresce. Né? Quando a fêmea do caranguejo está ovada, o abdômen da fêmea para poder armazenar o maior número de ovos possível. Né? Então, nesse período, depois da troca do caranguejo leite, os caranguejos eles saem das tocas e vão caminhar pelo mangue para poder se reproduzir. E é esse fenômeno que a gente chama de andada. Isso aqui, ó, tudo são caranguejos andando pela beira do rio. Parecem folhas, né? Ó, aí no período da andada, os machos lutam, eles brigam e a gente escuta
dentro do mangue, e isso são os caranguejos brigando entre eles. Aí depois a gente tem a cópula, o abdômen da fêmea. Esse daqui é um fenômeno que a gente chama de lavada da ova. A fêmea vai para dentro do rio e ela lava a ova e solta a ova dentro do rio. Aí daqui vão ser gerados novos filhotinhos. Aqui são os estágios larvais do caranguejo. Os ovinhos, aí nasce uma larvinha, aí já tem um caranguejinho um pouco mais formado e ele já está na última fase dele de desenvolvimento. A reserva aqui é um pedaço da reserva, uma parte do rio Benevente. Vocês estão dentro de uma. Aqui é parte da reserva também, aqui é a sede. O parque tem 14 mil metros quadrados. A reserva tem 17 milhões e 312 mil metros quadrados. O parque, se a gente fosse colocar um parque dentro da reserva, a gente teria em torno de 1.700 parques dentro da reserva. Imagem de captura de caranguejo, imagem daquelas raízes, né? Do mangue preto, os caranguejos subindo nas raízes do mangue. E aqui a gente tem algumas espécies de aves que a gente encontra na RTS. Iguar, que é o mergulhão, matinho caçador, esse aqui é o mais iguará, garça branca, garça azul, espécies de mamíferos, a gente tem a lontra, a gente tem também o ouriço ou Luiz Cacheiro. Aqui no parque a gente tem uma família de Luiz Cacheiro, uma família desses bichinhos. O Luiz Cacheiro, muita gente acha que ele joga o espinho, ele lança espinho nas pessoas, mas ele não faz isso. Esse animal, ele só vai reagir para o caso de alguém querer colocar a mão nele. E aí, se você colocar a mão, ele vai fazer assim, ó. Aí ele não joga. Ele solta o espinho quando o cachorro morde ele. Ele não lança espinho em ninguém. É quando o cachorro vai morder aqui, ele solta o espinho. E é um espinho. Ele se defende. Se não for tocar dele, não vai soltar. É o cachorro. E aqui invertebrados, goiabum, caranguejo, répteis também a gente encontra no nosso mundo. A gente tem jacaré, a gente tem serpentes, né, jiboia, e a gente dentro da nossa reserva também tem as ruínas jesuíticas, não sei se vocês já ouviram falar. As ruínas, elas até hoje não se sabe, foram feitos vários estudos na década de 90, mas até hoje não se tem um estudo conclusivo do que foram as ruínas jesuíticas. Tem-se uma suposição de que foi um templo religioso, que foi uma fábrica de sal, uma farinheira, casa do Senhor de Engenho, mas até hoje não se tem um estudo conclusivo do que ela foi. Não. O acesso é pelo Rio Salinas. O acesso ou é pelo Rio Salinas, mas também dá pra ir de carro. Tá. Dá pra ir de ônibus. Vai de barco, que melhor. De barco é mais bonito. Elas ficam à margem, as ruínas ficam à margem esquerda do Rio Salinas, a 13 km daqui. Passando aqui pela estrada indo para Jabaquara, tem um acesso de carro. De barco, o passeio é muito mais bonito, como a gente falou. Construídas da mesma forma que a igreja do santuário aqui de Anchieta, é uma alvenaria feita com pedras de rio, mar e pedras de Recife também, e com uma argamassa feita de óleo de baleia, óleo de peixe e conchas. É uma construção muito antiga, que data desde a época da igreja do santuário. E a gente também tem uma figura mitológica aqui, que é o Jaraguá. Vocês já ouviram falar. No carnaval, isso atormenta a vida das pessoas mais antigas. O Jaraguá, na verdade, ele é uma figura que foi produzida pelos jesuítas na época para catequizar os índios. Então, o índio que fugia, eles falavam que o Jaraguá ele pegava. Era um bicho que saía do lodo do mangue para capturar os índios que eram fujões. Então
Não, eles utilizavam o Jaraguá para catequizar, ensinar arte, fomentar a agricultura e dificultar as guerras também. É uma manifestação cultural. E aqui em Anchieta, no carnaval, a gente tem um bloco, que é o bloco do Jaraguá, que dá carreira em todo mundo. Corre atrás das crianças e a gente tem uns adultos que não saem no dia do Jaraguá no carnaval com medo dessa figura. E aí a gente tem a situação dos nossos problemas, né? Todo dia, todo mundo tem problemas. A gente tem a capa do caranguejo do Guaraú nas épocas erradas, a gente tem problemas com invasões, as pessoas invadem, tem um terreno ali do lado do mãe. Então, o pessoal que está vendo o que eu estou fazendo atrás, eu vou gravando. Só que a gente tem épocas do ano que as marés elas são maiores, né? Principalmente na maré de março. O que acontece? Uma maré estava tudo de novo. Vão acabar com o mundo. Esse ano é estiada, né? É estiada, colocar o que vai acabar com o ano. Ah, eles tomaram tudo, um pouco pedaço lá agora, terminar. A gente tem problema com os outros, problema com queimada. E o manguezal, ele é uma peneira natural. Aquelas raízes, quando a maré desce, tudo fica agarrado nas raízes. Ele serve como uma peneira para segurar lixo, infelizmente. A gente de vez em quando tem que fazer uma força-tarefa para ir retirar um pouco de lixo da Senão vai atrapalhar. Atrapalha a árvore, muitos animais ficam presos, né? É toda uma cadeia. Né? E é isso, gente. Ó, eu estou aqui à disposição, como eu já disse, me chamo Lázaro. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. O espaço é um espaço que foi criado, que foi feito para que vocês tenham mesmo para conhecer, para passear. Né? Estou à disposição.